Irmãos, como vocês sabem, estivemos já a falar sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo por algumas semanas e fizemos ênfase em vários aspectos do que é a dupla natureza de Jesus, de como é que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Também, na última sessão da quarta-feira passada, falávamos em termos dos atributos divinos que Jesus manifestou junto com prerrogativas divinas que também Jesus exerceu. Falamos da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. Falamos como Jesus manifestou o seu direito exclusivo de ser adorado, mesmo também de perdoar pecados, algo que somente Deus pode fazer. Bem como o seu poder para criar do nada as coisas, né? Em várias ocasiões. E ficamos com esse conceito tão importante, irmãos, que lamentavelmente hoje muitos ignoram, e é que Jesus Cristo é o Criador. Não existem dois Criadores, um Deus Pai e um Deus Filho, como o trinitarismo ensina. Existe apenas um Criador de todas as coisas. É por isso que João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas por meio dele foram feitas, e sem ele nada do que tem sido feito foi feito. João 1, 3. Então sabemos, irmãos, que tudo, absolutamente, tem sido criado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande Deus, do qual já temos falado também. E quero então hoje frisar, salientar o último assunto e dizer enfaticamente: Jesus Cristo é o Espírito Santo. Podes repeti-lo aí em casa? Podes dizer junto comigo: Jesus Cristo é o Espírito Santo? Amém. Em outras palavras, o Espírito Santo não é uma força carente de personalidade. Ele não é uma pessoa separada, não é muito menos a terceira pessoa de uma suposta trindade. O Espírito Santo é o mesmo Deus, o mesmo Deus. Foi por isso que na boca e por meio da pluma dos profetas, Deus disse em várias ocasiões, por exemplo, aí no livro de Joel, do profeta Joel: derramarei do meu Espírito. Não está a falar do Espírito de outro, de uma terceira pessoa, do meu Espírito. E o próprio Senhor Jesus Cristo, e espero que todos tenham lido o capítulo 14 de João, o qual pedimos que fosse lido na casa, falou também assim, nos mesmos termos, sim, em primeira pessoa. Por exemplo, no versículo 18, João 14, 18, diz: não vos deixarei órfãos, virei a vós. E em apenas duas frasezinhas, na frase não vos deixarei órfãos e na frase virei a vós, está a estabelecer que Ele é o Pai e que Ele é o Espírito Santo. Sim, porque somente um pai fala em órfão, ou neste caso, não órfão, né? Significa que temos um pai, que é Jesus. E a seguir diz: virei a vós. E quando examinamos o contexto, o versículo anterior, o 17, está a falar do Espírito Santo, está a falar do Espírito de verdade, literalmente. E ele acrescenta também aí uma coisa muito interessante. Agora estou em João 14, 17, para os que têm a Bíblia. Ele diz, a falar do Espírito Santo: vós lhe conheceis, porque mora convosco. O que significa que o Espírito Santo estava aí, entre eles. Está a falar de si próprio, o Senhor. E a seguir, ele promete, né? E estará convosco. Portanto, irmãos, o Espírito Santo, novamente, não é uma pessoa separada
de Jesus é Jesus próprio. Sim? Porque o Espírito Santo é Deus, e como já temos dito, Deus estava em Cristo. Glória ao Senhor. Esta é a razão, irmãos, pela que mais para frente o apóstolo Paulo, e lembrem que a revelação de Deus sempre vai em aumento nas Escrituras. Quanto mais o tempo se passa, quanto mais avançamos, podemos ver um grau mais profundo de revelação, mais amplo. O apóstolo Paulo fala em um Espírito, Efésios 4:4. Fala também o apóstolo Paulo no sentido de que Cristo está em nós e que Ele é a nossa esperança de glória, Colossenses 1:27. E se alguém tinha dúvidas de que está a falar do mesmo Espírito Santo, logo em Romanos 8:9, Jesus é apresentado como o Espírito. Literalmente diz, mas vós já não vivis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se é que o Espírito de Deus está em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Romanos 8:9. Então podemos ver como Paulo troca os termos. Fala de Deus, fala do Espírito de Cristo, na mesma ideia, no mesmo versículo, porque é o mesmo. Isto então resolve um problema muito grande que tem os nossos amigos trinitários quando falam do batismo do Espírito Santo. Eu tenho feito esta pergunta para muitos trinitários em conversas com eles. Quando o crente é cheio do Espírito Santo e depois Paulo diz Espírito de Cristo e depois diz Espírito de Deus, nas mesmas epístolas, e até no livro de Atos também podemos explorar e encontrar aí muitas expressões assim. Então, são três pessoas diferentes, são três espíritos diferentes a morar, a encher o coração de um crente. Quando somos cheios de Deus, cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, como podemos ser cheios de três coisas diferentes? Com uma só já ficamos cheios. Não haveria qualquer espaço para as outras duas. A resposta simples, a resposta evidente é que os três são a mesma coisa. E é por isso que podemos dizer: sou cheio do Espírito de Deus, ou sou cheio do Espírito Santo, ou sou cheio do Espírito de Cristo, porque os três são o mesmo, com diferentes títulos apenas. Então, a personalidade, a manifestação e a evidência do Espírito Santo em nós é simples, é o caráter de Cristo. Disto irá pregar-se na igreja no mês de maio, com o favor de Deus. Iremos ter uma série sobre o Espírito Santo e ali falaremos de muitas coisas relacionadas, não temos tempo agora, mas é claro que quando somos cheios do Espírito Santo, refletimos o caráter de Cristo. Há mudanças interiores e mesmo exteriores que são produzidas pelo Espírito Santo que nos fazem semelhantes a Jesus, que é o alvo, que é o objetivo do Espírito Santo, transformar-nos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos é que dizem glória a Deus nesta noite? Quantos lhe agradecem ao Senhor por essa obra tão maravilhosa que Ele faz, irmãos? Glória a Deus. Pronto, irmãos, então não há muito mais que acrescentar sobre isto. É claro que Jesus é o Espírito Santo. Haveria muitas escrituras mais que poderíamos ter partilhado aqui. Por exemplo, quando o mesmo Jesus falou do Espírito de verdade, aí em João 14, e nós sabemos que a única verdade está em Deus. Por exemplo, quando nesse mesmo capítulo ele diz: eu sou a verdade.
Sabemos que a verdade é a palavra de Deus e que Ele inspirou esta palavra. Então podemos ver novamente outra maneira de entender que tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo são o mesmo Deus e não três pessoas diferentes. Glória a Deus. Há muitos problemas que a Trindade tem com isto e eu vou colocar aqui simplesmente um desses muitos problemas, que é o assunto da paternidade de Jesus. Quem é o Pai de Jesus? Porque a Bíblia é clara quando diz que o Espírito Santo gerou esse bebê no ventre da Virgem Maria. Portanto, o Espírito Santo é o Pai. Mas, à mesma vez, diz que o Pai gerou Jesus. Sim. Ele foi chamado Filho do Deus Altíssimo. Então, essa é uma questão que perturba aos trinitários, porque sob a interpretação deles de que são três pessoas diferentes, então Jesus tem dois pais, o Pai e o Espírito Santo, que o gerou no ventre da Virgem Maria. Mas para nós, irmãos, não existe qualquer contradição, qualquer confusão, é simples. O Pai e o Espírito Santo é o mesmo Deus, e é por isso que Deus falava em o meu Espírito sempre. E é evidente, ele tem a qualidade, o atributo de santo, mas é Deus. E Jesus é Deus feito homem, como já temos ensinado. E há outro assunto também e com isto vou fechar nesta noite, que é o assunto de quem é o primeiro e quem é o último. Porque esta expressão, primeiro e último, ou primeiro e derradeiro, como também é dito em várias escrituras, nomeadamente Isaías, é algo exclusivo de Deus. Não existe outro que possa dizer eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro ou o último. Ou como Jesus também disse em Apocalipse, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E acrescenta o princípio e o fim. E não foi apenas aí, em Apocalipse 1:8, também no versículo 17, Jesus lhe diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. É como dizer, estando comigo tudo está bem, João, não te preocupes de nada. E lá no último capítulo da Bíblia, irmãos, no versículo 13, Jesus novamente diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, quando examinamos as escrituras, quando vamos para Isaías 41, Isaías 44, 48, etc., vemos que esse título, primeiro e derradeiro, primeiro e último, tinha sido dado a Jeová no Velho Testamento. Agora Jesus pega nesse título e o aplica a ele próprio. Isto produz um grande problema para a doutrina trinitária, porque eles falam em Jesus como a segunda pessoa da divindade. Mas Jesus nunca falou em ser o segundo, nunca. Nem o penúltimo, também não. Jesus sempre falou em eu sou o primeiro e eu sou o último, demonstrando assim claramente que Ele é também o Pai. Glória a Deus. Quantos dizem amém nesta noite? Quantos agradecem ao Senhor por esta maravilhosa verdade, irmãos? Eu não tenho sido muito extenso nesta noite. Vamos parar aqui com este tema que é óbvio, irmãos, dá para muito mais. Simplesmente temos resumido algumas questões fundamentais. Quem quiser mais informação, até pode rever o Discipulado nível 1, porque lá está uma lição intitulada A Divindade de Jesus Cristo, que tem
bastante informação. Algumas dessas informações foram partilhadas aqui, outras não. E também há mais informação sobre isto em Discipulado 1, em outras lições. Eu recomendava, irmãos, que lessem, aqueles que já passaram por aí, todas as lições de Discipulado 1, porque todas elas são doutrina, desde a primeira até a última. Sim. Em breve vamos partilhar também os manuais atualizados do discipulado da Escola SEGME, porque temos feito várias mudanças, todas boas, e temos acrescentado algumas lições também. Mas neste momento, irmãos, quero partilhar convosco, ou quero convidar a que partilhemos juntos uma oração de gratidão a Deus, que oremos todos neste momento e que agradeçamos a Deus, irmãos, porque Ele nos tem dado esta revelação tão maravilhosa da sua divindade. Exaltamos o teu nome, Senhor Jesus Cristo, nesta noite e dizemos glória a ti mais uma vez, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Como temos dito esta noite, Senhor, tu és o Pai e tu és o Espírito Santo, tu habitas em nós. Tu és Jesus, o nosso Salvador. Como também disseste, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A nossa esperança, Senhor. Tu nunca falhas, tu não erras, tu és perfeito, tu és o maior, tu és Rei dos Reis, tu és Senhor dos Senhores. E é para ti que damos toda a glória e toda a honra nesta noite, Pai amado. E é em ti que colocamos, Senhor, as nossas preocupações, os nossos fardos, as nossas aflições, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos entristece, Senhor, aquilo que nós não somos capazes de resolver. Nas tuas mãos tem arranjo, nas tuas mãos tem resposta, Senhor, tem solução, porque tu és Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Senhor, obrigado pela esperança da nossa salvação, a qual, Senhor, está posta em ti, porque é no teu nome, Jesus, que temos perdão dos pecados, que temos cura, libertação, que temos uma saída, que temos uma resposta. É no teu nome, Senhor, que que temos achado essa entrada ao teu reino, essa cidadania, Senhor, que temos herdado de ti. Muito obrigado, meu Deus. Nesta noite, somente temos palavras de gratidão pelo que tu tens feito nas nossas vidas. Há um mundo imenso aí afora, Senhor, lotado de pessoas na ignorância, que não têm, Senhor, qualquer revelação. De facto, Senhor, há uma maioria de pessoas que nem conhecem o Evangelho e o número delas está a aumentar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sem ser nós melhores do que ninguém deles, Senhor, temos recebido de Ti esta revelação, esta maravilhosa verdade, Senhor. Nós somente queremos expressar a nossa gratidão nesta noite, comprometer-nos, Senhor, a fazer o nosso melhor para partilhar esta verdade, para partilhar este evangelho de salvação com essas pessoas, com esses amigos, colegas, pessoas ao nosso redor, Senhor, que não te conhecem ainda. Oramos, Senhor, para que sejamos pontes para eles, sejamos, Senhor, um meio de salvação para eles, assim como mais alguém o foi para nós. Oramos, Senhor, com esse compromisso nesta noite. E dizemos muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Recebe glória, ó Deus. Recebe louvor mais uma vez. Aleluia. Adoremos ao Senhor, irmãos, mais um instante. Se alguém pode ligar o seu microfone, se alguém pode levantar a sua voz, eu convido para fazê-lo neste momento. No nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado que ministramos com a presença. Precioso Cristo,